E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Inglaterra. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do cast. E só tá feliz quem não torce pra Ferrari. Exatamente, mas antes de falar sobre o GP da Inglaterra, vamos aos recadinhos do paddock. Lembrando vocês do nosso financiamento coletivo contínuo Apoie-se, aonde você pode apoiar o Boletim do Paddock e auxiliar aqui no nosso crescimento e desenvolvimento. Basta verificar o link do Apoie-se aqui na descrição desse podcast. Lembrando vocês que nesse mês também tem o Prime Day. Você for realizar suas compras lá na Amazon, não se esqueça de clicar o nosso link. Você vai ser redirecionado ou pelo navegador do site da Amazon ou pro aplicativo, e sempre que você finalizar as suas compras fazendo esse passo a passo, a gente recebe uma pequena comissão aqui que também consegue ajudar na manutenção do BP. Então use o nosso link, tanto da China como da Amazon, se você não tem a possibilidade de se tornar um apoiador fixo aqui do canal. Bom, Débora, antes de entrarmos na corrida em si, temos que passar rapidinho por algumas notícias que orbitaram a Fórmula 1 neste final de semana. Primeiro, vamos falar ali, da estreia do filme Fórmula 1, que até onde estou acompanhando foi sucesso entre os fãs de Fórmula 1. Temos críticas positivas, temos críticas negativas, mas já antecipo que a gente vai gravar um episódio só falando do filme, tudo que a gente achou, tudo que a gente achou de interessante, legal, que não foi legal. Porém, Débora, o importante é que está sendo um sucesso entre os fãs e tá atraindo novos fãs para a Fórmula 1. A gente viu muita galera aí que assistiu o filme, já tá assistindo Drive to Survive e já tá acompanhando as corridas. Se a gente for para poder pensar, a Fórmula 1 tá tentando atacar em várias frentes para poder se aproximar de fãs. Então é uma categoria que, além de ter atacado ali no ramo alimentício, como o McDonald's, que é uma grande marca, também foi aí para as telas, já fez várias séries, e as categorias também de base tem os seus derivados aí do Drive to Survive. Já criou essa hype por trás da categoria, o que acontece nos bastidores. E o filme da Fórmula 1 veio também nesse sentido para poder tentar angariar mais fãs, É óbvio que, quem já consome da categoria ia ter curiosidade e ia querer assistir esse filme, até porque ao longo dos GPs dos 2 últimos anos, a gente viu as filmagens acontecendo, viu várias fotos aí, desse making of. Então, fica aquela curiosidade para você saber como que vai se desenvolver a trama. A Fórmula 1 também, desde sempre aí, quando começaram a bolar esse filme, a gente já teve imagens sendo divulgadas, vários trailers, cada vez mais tentando dar um tom aí do que seria o filme. E é óbvio que você vai no cinema, você quer ver o que tá ali, de novo. Muita gente que não acompanha a categoria tem a curiosidade pelas disputas, mas quem já acompanha também queria ver o que tinha se transformado, A gente assistiu um pouco depois do lançamento, mas quem escutou outros programas passados aqui viu até que eu falei, que eu não tava muito botando fé nesse filme, não tava muito acreditando nele, por conta, principalmente das imagens ali dos trailers, que pra quem faz cobertura de bastidor e consome algumas coisas, alguns detalhes que estavam ali no trailer não me enchiam os olhos, Aqui a gente saiu, do cinema alucinado, querendo ver de novo. E a gente viu 2 vezes no mesmo dia. No maior fuzuê, mas olha, quem ainda vai ver, quem pretende ir nesses últimos dias em que o filme tá em cartaz, dê preferência, se for possível, para poder ir numa sala IMAX, porque faz muita diferença, tanto da qualidade da imagem como do som. E torçam para na sessão de vocês terem pessoas que respeitam os outros. Exatamente. Bom, como a Débora falou, a gente assistiu até 2 vezes no mesmo dia. A gente assistiu numa tela pequena, não ficamos contentes. Saiu, compramos ingressos para assistir na tela IMAX. É que a gente queria ter feito isso com o Top Gun, Bom, mas como a Débora bem falou, se for possível, assista na tela IMAX, é muito bom, é muito gostoso. E também, lógico, se você não assistiu ainda, espero que você já tenha assistido, mas se não assistiu, se desprenda de tudo que você conhece de Fórmula 1. Vá como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo esse universo, porque entrega muito bem, é uma excelente porta de entrada para quem está começando a acompanhar a categoria. Como também Drive to Survive também é uma excelente porta de entrada. É lógico, passado um tempo depois você vai ver que muita coisa ali é fantasia, porém vale a entrada.
Eu acho que assim, é fantasia até um certo ponto, né? Porque esse final de semana a gente teve aí realmente um piloto mais velho, que já foi e voltou pra categoria, conseguindo um pódio. Então assim, é fantasioso, mas acontece muito. Até é engraçado, né, você pontuar isso, porque as semelhanças vão do tipo, o Sonny no filme, o último pódio dele foi em Daytona, uma prova de endurance pela Porsche. O último pódio do Hülkenberg foi em Le Mans, uma prova de endurance pela Porsche. Pois é, olha só. E ambos, né, assim, com pilotos novatos aí, precisando fazer essa mentoria. Só que tem a diferença ali, né, do Joshua pro Gabriel Bortoleto, que o Gabriel Bortoleto é super amigão do Hülkenberg, né, os maiores parças que a gente já viu. Só que isso é muito engraçado, você sair do filme com aquela sensação de quero ver mais. Porque, nossa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse filme, eu saí do cinema, parecia que, tipo, eu tava. Que ali eu tinha voltado a gostar muito mais da categoria do que eu já gostei, sabe? Sei lá, parece que resgatou alguma coisa, assim, que. Acho que você fica tão focado em detalhes, as coisas ao longo do ano, né? Que você vê uma coisa, assim, que mexe com você, realmente dá uma renovada no espírito. Porque, pra quem acompanha a Fórmula 1 mais de perto, né, a gente passa por poucas e boas, com várias coisas que acontecem na categoria, não só da competição em si, mas dos bastidores, você fica, meu Deus do céu, tá se perdendo. Mas é tão legal ver um filme como esse. Eu gostei de muita coisa. Parabéns. Então, já o próximo episódio provavelmente é sobre o filme. Aguardem e mandem pra gente o que vocês acharam, o que vocês querem que a gente comente sobre o filme, que vai ser interessante essa participação de vocês. Bom, a outra notícia, a gente comentou sobre isso na live, mas é legal que a gente reitera agora, porque o Tim Mayer lançou a candidatura, né, para concorrer contra Ben Sulayem, e veio mais detalhes, mais informações sobre essa candidatura dele, mas o que é mais importante é que ele chegando aparenta ter um foco muito mais realmente de disputar para vencer. Não tô falando que o pai do Carlos Sainz estava só na disputa, não. Ele tá vindo realmente para brigar. E a ideia realmente é tentar fazer o que o filme da Fórmula 1 fez, resgatar a FIA e o automobilismo para que as categorias sejam as atores principais, né? E a FIA se torne coadjuvante, não se torne o ator principal como o Ben Sulayem vinha fazendo nos últimos anos. Só dando uma pincelada, né, sobre o Tim Mayer, ele é um cara que já está envolvido com o automobilismo há muito tempo, mas as últimas resoluções aí que alguns de vocês devem ter acompanhado é que ele estava na FIA, né, ele era um dos comissários até o ano passado, e ele esteve ali no GP dos Estados Unidos. E o que aconteceu na prova de Austin? Teve a liberação do pessoal para a pista, né, que ia ficar ali para poder celebrar o pódio, só que isso aconteceu antes dos carros estarem em segurança. E a gente já tinha visto em algumas outras pistas, né, que nem a Austrália tinha sido punida, o Brasil também, né, deram uma puxada de orelha aí no pessoal da organização, porque isso não pode acontecer, é perigoso tanto para as pessoas quanto para os carros, né, e para os pilotos que estão se dirigindo para o final da prova. E aí teve uma investigação com relação a isso e foi aplicada uma multa aos organizadores do GP dos Estados Unidos. Só que isso acabou comprando uma rusga, né, com o Ben Sulayem, que não queria que essa punição em forma de multa tivesse sido aplicada para o pessoal dos Estados Unidos. Porque, né, Estados Unidos é aquele território que a Fórmula 1 ainda tá pisando em ovos para poder colocar a categoria, né? Então eles não acham que isso era bem visto. E aí, né, teve todo um trelelê ali com o Ben Sulayem e o Tim Mayer recebeu uma mensagem falando: você está demitido, você não compareça ao GP de São Paulo. E é isso aí, obrigado pelas suas contribuições. E passou, né, alguns dias dessa demissão, o Tim Mayer deu uma entrevista para a BBC e aí ele, assim, abriu tudo que ele tinha, né? Ele botou o coração dele para fora, falou das irregularidades que a FIA estava tendo, de algumas condutas do Ben Sulayem com organizadores de evento, com as pessoas que tinham sido demitidas da FIA, que ele via de uma forma injusta, mas era porque eles não estavam seguindo o que o Ben Sulayem queria e ficou complicado. E aí a gente estava nesse momento, né, do GP da Inglaterra, em que já sabia que o pai do Carlos Sainz não ia fazer a candidatura, mas o Tim Mayer chegou lá, reuniu o pessoal, fez uma coletiva de imprensa e lançou a candidatura dele. Aí o que ele falou né, que não estava sendo por vingança,
a forma como ele foi demitido da FIA, mas sim porque ele queria essa coisa de tentar resgatar a FIA, né, para ela poder ser um órgão competente. Ele não acha que várias das condutas que têm acontecido agora é válido, que agora ele vai iniciar o processo de começar a conversar com o pessoal das confederações. O que ele chamou bastante atenção, né, que ele vai começar a negociar e falar com o pessoal das confederações menores e vai apresentar os projetos dele, o que ele quer trazer para a FIA, e ele espera, né, que esse pessoal dê o voto para ele no final do ano. As eleições vão acontecer ali na segunda semana de dezembro. Exato, só para posicionar como o Tim Mayer tem um envolvimento forte, presente. Primeiro que ele já vem de uma família tradicional da Fórmula 1, porque o pai dele, o Ted Mayer, foi da equipe McLaren, quando o Emerson Fittipaldi foi bicampeão, quando o James Hunt foi campeão, ele depois foi para a Indy, tentou levar a Ferrari para a Indy, a Haas, participou da equipe Haas, não a Haas, que está hoje na Fórmula 1, mas uma outra equipe Haas. Já o Tim, ele tá muito próximo, vamos pôr assim, do automobilismo brasileiro, porque ele foi um dos que trouxe a Indy para o Brasil quando teve a Rio 400, que foi de 96 até 2000, as etapas da Indy em Jacarepaguá. Então, quem sabe, ele estando lá na FIA, ele não consegue aí uma aproximação, coisa, né, para a Indy voltar, que ela sonha. É um delírio coletivo, mas é aquela coisa, o Valese delirou que o Hülkenberg ia fazer o pódio esse ano, ele conseguiu. O cara vai ser presidente, se for, né, presidente da FIA, mas por que ele não vai lá mexer na... Exatamente. Faz outra corrida aqui no Brasil, ou mais corridas na América Latina, já que, né, 30 nos Estados Unidos. Então, eu queria pelo menos, cara, se ele me lançar a candidatura com uma corrida na Argentina e outra na África do Sul, eu faço campanha para ele. Apesar que eu já vou fazer campanha só para me livrar do Ben Solaim. Bom, quem tá em campanha eleitoral, vamos pôr assim, é Max Verstappen, né? Ah, sim. Que o Max Verstappen tá naquela, eu não tô na Red Bull, não tô na Mercedes, eu tô com o povo. Não sou de ninguém, eu sou de todo mundo, todo mundo. Exato, e agora Verstappen tá no meio dessa dança das cadeiras que pode mudar totalmente o cenário da Fórmula 1 pro próximo ano, porque normalmente... Ele é a peça-chave, né? Foi o que aconteceu com o Lewis Hamilton, que até o Carlos Sainz, vamos pôr o Carlos Sainz porque o Lewis Hamilton já decidiu, né? Mas o Carlos Sainz foi aquele cara que ficou travando as negociações até saberem onde o Carlos Sainz, ele teve 2 momentos em que ele foi uma peça muito importante, né? Naquela em que o Vettel foi substituído por ele na Ferrari e depois a negociação dele com a Williams. Isso daí travou muito o mercado. Exato. E agora o Verstappen tá nessa. Há muito mais indícios da possibilidade dele ir para a Mercedes do que ele ir para qualquer outra equipe. Dito que a Aston Martin também faz negociações, a Aston Martin estaria paquerando Max Verstappen, o que faz com que o Russell fique naquela situação, né? Se eu sair da Mercedes, aonde que eu vou? Para onde que eu vou? Porque outra equipe grande não tem vaga. Falam que dependendo da forma como mexer ali pro lado da Red Bull, talvez também a gente possa ter alguma mudança na própria Ferrari, né, com o Charles. O Charles, gente, sendo bem sincero, assim, é um nome que corre bem embaixo, né, de alguns aí que falados. Só que cada dia que passa tem uma novidade sobre esse caso, né, e não foi diferente na Inglaterra. Viralizou aquelas imagens em que o Max tá sentado numa mesinha e ele tá abarrotado de gente em volta e todo mundo querendo saber da situação dele, né? Um pimenteiro e um saleiro em cima da mesa, entre os microfones e celulares. Que eu falei pro Salone o que significava. Temperar tilápia? Ele tava temperando a Mercedes. Tá cozinhando a Mercedes. Ou tava querendo comer o cu de curioso que tivesse por ali. Bem temperado. Ai, gente, esse negócio do Verstappen vai ter várias camadas, né? A primeira é que ele não quer dar muitos indícios aí do que tá acontecendo, mas os jornalistas ali tentaram perguntar pra ele a mesma coisa de várias formas pra ver se ele, né, falava alguma coisa. E o melhor foi, né? Ai, mas ele mantém a mesma posição da Áustria. A posição da Áustria foi não falar nada. Falou e falou, não falou nada. O que a gente tem aí pra poder dizer é que o Toto Wolff disse que estão acontecendo algumas conversas, né? E que é óbvio que eles, como equipe, precisam conversar com outros pilotos. Diz ele que o Russell seria a peça principal ali para a equipe, né? Que ele tem a prioridade. Barganha, né? É a peça principal para barganhar. Ele tem a prioridade, mas eles precisam... É muito bonita essa frase, né? Mas eles precisam analisar o que tá acontecendo no grid, né? Enfim. Só que assim, a gente sabe que tanto tem o lado do Toto Wolff dar uma cutucada no Christian Horner,
por causa de todas as rusgas que eles já tiveram, mas também tem aquele lado, né, do próprio Toto Wolff realmente precisar ver qual rumo que quer para a equipe, né? É um time que eu acho que, assim, tem algo a mais para poder oferecer para 2026, porque talvez essa segurança de ter um bom motor para 2026 é mais atrativo para você contratar algum piloto. É óbvio que, né, nesses últimos anos aí teve o problema de aerodinâmica do carro da Mercedes, aquele projeto ruim. Mas desde o momento que eles abandonaram, o carro começou a funcionar um pouco melhor, né? Tem corridas e corridas. Sei lá, eu acho que isso daí vai realmente se estender por vários... Assim, não por vários meses, né? Porque eles nem têm muito tempo pra isso. Mas é provável que entre aí até o início de agosto com essas negociações. Exato. Bom, falando em negociação do Verstappen, né? O pessoal chegou naquela conclusão que possivelmente ele também estaria se auto-boicotando e boicotando a própria Red Bull, uma vez que existe a cláusula de desempenho, onde se ele chegar em quarto ou abaixo dessa posição... terceiro ou abaixo, né? Ele poderia reivindicar a rescisão do contrato, sem pagar multa, sem nada, por causa do desempenho. Porque não teria relação à posição da Red Bull no campeonato de construtores. É mais com relação a ele no campeonato e a pontuação que ele pode ter, né? Então, assim, a gente não viu ele estressado na Áustria, que foi aquela corrida que ele... Errou feio em Silverstone, um erro que não é do Verstappen. Não é do Verstappen, ele não erra ele em errou chuva. Duas vezes. Ele errou 2 vezes em Silverstone. Ele não erra em chuva, não é um piloto que é muito comum errar em chuva, a chuva erra, Silverstone erra, mas ele não. E também não é um piloto que é fácil de você ver ele rodar, né? É óbvio, o carro da Red Bull não instala essas coisas, mas o cara conseguiu fazer uma pole num circuito que tava frio e, né, o vento, tudo, tipo... Gente, a Ferrari e a McLaren estavam indo muito bem durante todo o final de semana. A pole tava meio que na mão dos dois. E o Verstappen tirou tudo do carro na volta final pra poder conseguir a pole. Eu tive a sensação que o Verstappen fez aquilo, do tipo, eu vou provar que eu sou rápido pra caramba, mas amanhã eu vou dar meu máximo do mínimo. Se o salário é mínimo... Eu vou dar meu máximo dentro do mínimo. Nossa, será que o Verstappen tá trabalhando com salário mínimo, né? Deve estar, né? Possível. Não, e aí, como a Débora falou, as Ferrari foram bem nos treinos livres, a McLaren foi também, mas Max Verstappen destruiu com a pole. Assim, até a entrevista da Mariana Becker foi muito legal com ele. Ele falou assim, olha, cara, você fez uma coisa que no Brasil a gente fala de tirar coelho da cartola. Como é que você conseguiu isso? Você vê que a cara dele de surpresa do tipo assim, mano, ela entendeu que eu realmente só consegui isso, não vou conseguir mais nada. Que bom, obrigada. Ai, gente, assim, fazendo um disclaimer do final de semana, a gente não conseguiu acompanhar tudo, né, do jeito que a gente geralmente acompanha, porque... Na verdade, a gente tinha um teste a fazer. Porque toda vez que a gente, que nem tá tendo Mundial de Clubes, quando a gente não tava assistindo nossos times jogar, nossos times jogavam bem e ganhavam. Depende, se o seu time for o Real Madrid, não muito. Quando a gente não assistiu, os times foram bem. Vide que eu assisti todo o jogo que o Palmeiras foi desclassificado. A Débora não assistiu o jogo do Real Madrid no sábado. Não assisti. E jogou bem. Nem sabia do resultado. E jogou bem. Só no que domingo. O pessoal tá falando que jogou bem, que a gente não assistiu. A classificação, nós fomos acompanhando, Verstappen fez a pole, fechamos o celular e voltamos a dormir no ônibus, porque a gente tava no ônibus indo pra casa da minha mãe. Nossa, e a hora que ele fez a pole foi muito engraçado, porque a gente tava no meio das montanhas, indo lá pra Olambra. Nossa, a gente... Sumiu o sinal. Olha como é a coisa. A gente tava indo pra onde? Olambra, que é uma colônia de holandeses. Tá tudo encaixado. Tudo encaixado. O Verstappen conseguiu, foi um alinhamento. Nossa, a hora que eu vi que o Hamilton não ia conseguir a pole, eu falei, ai, dane-se. Dane-se, eu não quero mais. Aí, sabe tudo aquilo que o filme tinha me resgatado, do amor incondicional pela Fórmula 1, eu falei, foda-se. E aí, a corrida a gente ficou assistindo, prestando atenção nos nossos sobrinhos, conversando com a minha mãe, brincando com as crianças lá no sítio, que a gente a única coisa que a gente olhava era onde estava Hülkenberg. Não, na verdade, nem isso. Eu não tava nem... eu tava. Eu tava vendo onde que o Hamilton tava. Aí, obviamente, houve um vislumbre do Hülkenberg. Eu falei, mas o que essa tartaruga tá fazendo aqui? O que aconteceu? E perdi um pouco nas estratégias dessa corrida, assim. Foi um pouco difícil de acompanhar. Bom, o importante é que, após a pole do Verstappen, tivemos a corridinha no domingo, da qual ficamos devendo muitos detalhes. Porém, uma coisa eu tenho que falar. Foi legal ver a vitória do Norris. Correu bem, teve um desempenho muito bom. Não cometeu erros.
O Piastri, aquela punição de 10 segundos, o próprio Verstappen falou, né, que foi muito excessiva para ele, porém, foi um erro muito bobo do Piastri. Foi muito bobo. Ele parou muito, né? Daí, deu uma freada ali. Assim também, né? O Verstappen já fez outras vezes. Se fosse pista seca, provavelmente não teria tomado 10 segundos, assim, só 5 segundos. Na verdade, quando eu vi a movimentação, eu achei que o Verstappen ia ser punido, porque você não pode colocar o carro um do lado do outro, né? Ainda mais em situação de chuva, ainda mais em pista molhada, ainda mais com o safety car para sair, não é o correto, né? Mas a punição foi porque o Piastri... É que se a gente lembrar daquele GP em Mugello em 2020, e teve aquela relargada que tiveram, eu acho que foi o Verstappen mesmo que fez isso, não, de frear e diminuir, teve aquela pancadaria de carro, realmente, não tem como você fazer aquilo. Então a punição pro Piastri foi pesada, mas eu acho que foi justa. Mas eu espero que, assim, já que aconteceu, em próximos momentos em que algum piloto fizer isso, independente de quem for, seja punido também. Porque aí você, né, nunca tem uma continuidade do raciocínio dos comissários. É que é FIA e comissário, né? Eles não raciocinam. Não pensam nas coisas, sei lá. Mas eu acho que, assim, eu fiquei feliz pela vitória do Norris, porque eu acho que ele merecia ganhar no país dele. É aquela coisa, né? Quando ele é muito brilhante, ele é demais, mas também quando ele erra é ao extremo, né? Só que foi até o que ele tava falando, né, no final de semana. Eu trocaria tudo pra eu poder ter uma vitória em casa. Trocaria a vitória de Mônaco. E agora ele tem as duas, né? Tem a vitória em Mônaco e tem a vitória na Inglaterra. Então eu acho que isso também é muito legal. E é um circuito que é complicado, né? O acerto do carro ali não é fácil. É uma pista em que essa condição climática também é difícil de você manejar. O histórico do Norris em chuva não é dos melhores, não é dos melhores. Tinha tudo pra McLaren ter errado também naquela primeira parada dupla que eles fizeram. Na segunda não teve como, porque aconteceu o negócio do Piastri, né, na punição. Mas a primeira poderia ter dado tudo errado. E eles deram uma atrasada no Norris para poder conseguir parar os dois carros, né? Então o Norris volta ali pra pista precisando disputar espaço com o Verstappen de novo. Então foi uma corrida assim meio caótica e na chuva qualquer coisa pode acontecer, porque o piloto mesmo pode ter o erro, né? Então eu acho que por esse lado assim foi muito legal ver ele ganhar. Não sei o que vai acontecer até o final do ano, se ele vai conseguir manter essa crescente pra cima do Piastri e ganhar o título, mas eu acho que esses resultados são bons, né? E é a 4ª vitória dele no ano. Sim, e o que é interessante é que interessante não, é uma tristeza para ele, mas é bom a gente ver como tá competitivo, é que o resultado que ele perdeu no Canadá colocaria ele como líder do campeonato agora. Então, realmente aí ficou, aquela derrota foi muito pesada para ele. Tem que pensar, agora sim, é um campeonato que você tem que pensar em todos os detalhes, né? Você teve 2 corridas aí em que o oponente não estava tão em combate, né? Que foi a Áustria, que o Verstappen abandonou, e a corrida agora que ele foi só o 6º colocado. Então, bem menos pontos conquistados, né? Eles conseguiram ter uma distância aí pro Verstappen, é saber administrar até o final do ano. 61 pontos pro Verstappen, né? Tem o Norris e o Piastri tá com 68 pontos, 69 pontos. A gente sabe que não é garantia de nada, né? Porque o Leclerc perdeu 80 pontos. Mas é o Leclerc, né? Se até no filme o Leclerc é tratado como a gente trata o Leclerc, no podcast sobre o filme a gente vai falar sobre isso, nós vamos falar sobre isso, eu tenho que perder esse costume de falar, a gente vai. Mas voltando agora pro que foi realmente o ápice do final de semana, que, gente, desculpa, que raiva que eu passo do pessoal que desdenha do Hülkenberg. Tudo bem, era uma piada dele não ter pódio, era uma piada, que nem o Palmeiras não tem mundial, não sei o que. Mas assim, ninguém vê o que o cara tá competindo, tá fazendo. As últimas corridas todas, ele foi eliminado no Q3 e chegou no top 10 no final da corrida. Sim, o Hülkenberg realmente tá entregando muito esse ano e sempre foi um bom piloto. Até o Will Mesquita, uma vez a gente conversando sobre isso lá no grupo de apoiadores do BP, ele trouxe esse fato, falou, cara, o Hülkenberg nunca esteve numa equipe que foi regularmente para o pódio, ou uma equipe que realmente naquele ano foi para o pódio. Foi muito difícil ele conseguir. E mesmo assim o Hülkenberg nunca foi um cara de fazer... Pouco caso de uma equipe mais ou menos, né? Não, e ele sempre foi íntegro enquanto que ele foi piloto de equipe pequena. Nunca você viu ele falando merda, ele entregando que a equipe tá ruim, essas coisas.
Então, assim, como profissional dentro da Fórmula 1, o Hülkenberg pode ser, quer dizer, tem que ser respeitado pra caramba. Eu acho que coisa assim. que ele fala, às vezes, Aí é aquela coisa, todos os pilotos já falaram merda na vida dele. Não tem um piloto ali que eu colocaria a mão no fogo. Não tem nenhum, nem tem exceção. Todos já falaram merda, já fizeram merda na vida deles. Mas assim, se a gente for analisar dentro de pista, o Hülkenberg merece muito bem a vaga que tem na Sauber Audi. É um piloto que tem bastante experiência, né? Eu acho que essa passagem por equipes, assim, menores, né? Como foi a Force India e tudo mais, que foi os times que ele ficou mais tempo, né? Force India, Haas. Você tem muita coisa para poder fazer num time como esse, mas você nunca é recompensado, né? Não, a gente vê lá em 2020, quando no GP de Silverstone ele teve que substituir, eu acho que foi o Lance Stroll que pegou Covid, ou foi o Pérez? O Stroll, o Pérez e o Vettel na Não, época sim, mas na Race Point, em Silverstone, eu não lembro quem que ele substituiu. Pô, o cara já tava 1 ano sem correr, voltou e foi P3 na classificação. Ele só não conseguiu se classificar melhor porque ele mesmo falou, metade da corrida já estava desgastado fisicamente, porque ele não estava acostumado. Uhum. E aí, para quem lembra de 2020, o carro da da Racing Point era aquela cópia da Mercedes, era um carro que exigia muito fisicamente. Então, assim, o Hülkenberg realmente... E, cara, pô, que bacana ver o pódio dele, que legal que ver a equipe comemorando. O Gabriel Bortoleto indo lá para cumprimentar ele. O rádio, né, do Bortoleto também, né? Quando terminou a corrida, o Bortoleto que foi falar com ele, né? E parabenizar pelo pódio. Acho que, assim, é uma corrida que nas últimas provas eles estão fazendo mais do que eu esperava em trazer o upgrade pro carro e ainda tentar alguma coisa em 2025. Eu já não esperava que eles estivessem fazendo isso, tipo, nessa altura. Porque, né... Pelo mesmo viés aí, a Red Bull já tá largando mão do carro. E a Sauber ainda tá nessa coisa de tentar, né, pelo menos dar uma condição boa para eles terminarem o campeonato. E aí você tem essa corrida, né, que, assim, era o máximo tentar pontuar. E o Hülkenberg conseguiu um pódio, nossa, foi muito grandioso. Para a Sauber, eu realmente fico feliz, porque é um time que passou vários momentos aí, né, na Fórmula 1 tentando. E vai lembrar que esse é o pódio da Sauber, né, desde 2012, né? Se não me engano, é. 2012, então assim, cara, foi muito bacana, parabéns pro Casola, ficamos felizes pra caramba, porque foi um dos primeiros momentos que ele teve o pódio, eu lembro, pô, o Casola deve estar muito feliz, e é realmente bem legal ver o pessoal da Mercedes levar champanhe, depois, se eu não me engano, o pessoal da Aston Martin também mandou champanhe pra eles, o lance do Gabriel Bortoleto ligar para a esposa do Hülkenberg para ele poder conversar com ela durante a comemoração. O vídeo da filhinha dele comemorando o pódio. Pô, e assim, gente, eu vou ser sincero, o pódio do Hülkenberg tem muito mais sabor de vitória, mas tem muito mais aquele gostinho gostoso que a gente acha, daquelas histórias que eu falo, que eu gosto que a Fórmula 1 tenha, do que se ele tivesse tido 30, 40 pódios na carreira. Às vezes, assim, não ia refletir o tão importante que é um pódio só. Então, assim, torço para que ele obtenha novos, torço para que futuramente, se não a Sauber, mas a Audi, proporcionem para ele e para o Gabriel Bortoleto pódios. Eu acho que vai ser bem legal se os dois conseguirem, né? E, cara, é o que eu brinquei aquela hora de falar do Sony do filme da Fórmula 1. O último pódio do Hülkenberg foi uma vitória em 24 horas de Le Mans, que ele foi chamado assim. A Porsche falou, olha, a gente vai pôr um terceiro carro no grid, a gente não tem piloto, você quer ver? E olha, esse carro aqui a gente nem vai focar nele para vitória, tá bom, Hülkenberg? É só para participar. Pô, e o cara foi lá e conquistou a vitória em Le Mans, cara. Tipo assim, foi uma das primeiras Le Mans que eu acompanhei inteirinha. Foi muito legal. Então, assim, cara, o currículo dele é bom pra caramba nesse ponto. E na época de Alfa Romeo, que tinha umas corridas ali do Kimi Raikkonen, né, tentando fazer uma boa largada, às vezes fazia, não conseguia tantos bons pontos. Então, acho que esse pódio foi muito legal, pelo menos dar uma revigorada na equipe, né? A gente sabe que, assim, corridas que tem chuva, que tem esse cenário mais caótico, tem uma probabilidade maior de um time como esse terminar, né? Se fosse uma pista seca, foi até o que o Hülkenberg falou, se fosse isso, a gente tinha perdido, não tinha nem como ter conquistado a quantidade de posições que conseguiu. Mas, assim, é um resultado muito legal. Eu fico feliz quando um piloto que não ganhou nada consegue algo como isso, né? É óbvio que se o Hamilton tivesse terminado no pódio, também ia ser uma marca muito legal. Mas, cara, o Hamilton tem vários e vários pódios, sabe? Tipo, o primeiro do Hülkenberg foi bem divertido. Acho que pra história, assim, da temporada, é legal você ter essas coisas, né? Tipo,
na corrida passada, os primeiros pontos do Bortoleto. Agora, o primeiro pódio da Sauber em vários e vários anos, sabe? É bem divertido ver isso acontecer. Exato. E outra coisa que eu acho bem legal desse lance agora do pódio do Hülkenberg, é que vem dessa sequência do Bortoleto ter pontuado, o Hülkenberg ter conquistado o pódio, e também foi da chegada, né, de boas pessoas dentro da Sauber, né? A gente conseguiu aí, o Binotto chegou, veio, trouxe toda a expertise dele, a história, né, tá inocentando ele do que é a própria Ferrari. O Jonathan, né, também tem pouco tempo que tá com a equipe, né, veio da Red Bull. E é até engraçado que esses dias a gente tava conversando, eu e a Débora a gente conversa, lógico, normal, um casal vai conversar mesmo, mas a gente conversa bastante sobre Fórmula 1 e algumas vezes até penso, pô, isso daqui se a gente gravasse era um episódio bem interessante. E a gente estava falando exatamente de como a Red Bull perdeu o pessoal e as outras equipes ganharam, e uma que a gente destacou bastante foi a Sauber. Falou assim, cara, a Sauber, quando a Audi realmente chegar com dinheiro e a gente tiver as especificações técnicas de 2026, pode ser aquela equipe que vai dar o pulo, vai ter aquela evolução. Às vezes a gente pode ver ela surgir aí como foi a Mercedes em 2014, como foi a Red Bull em 2022. Então, assim, é bem legal e, cara, eu tô mega feliz com o Hülkenberg. Eu lembro até hoje da pole dele no GP do Brasil de 2010, como eu fiquei feliz. E até em um dos episódios anteriores do Webcast, eu falei que o Hülkenberg praticamente foi um dos primeiros pilotos que eu acompanhei já desde a base, né? Desde a GP2. Um dos primeiros foi o Lewis Hamilton, que eu acompanhei, porque, cara, piloto negro evoluindo dentro do automobilismo, se acompanha. Depois eu dei aquela esfriada, depois foi o Hülkenberg, mas é isso, gente. Bom, vocês veem, a gente não assistiu toda a corrida, mas conseguimos extrair bastante coisa. Vamos tentar assistir amanhã a corrida para poder participar da live. Ou nós não participamos e participa só a Rafaela, que assistiu a corrida. Ai, gente, eu gostei. É uma corrida em que, apesar de a gente ter visto alguns flashes, né, não foi ela completa, foi uma prova interessante. Vou dizer que na chuva, assim, parecia que a corrida não tava se desenvolvendo muito, né? Assim, as voltas demorando bastante. O circuito de Silverstone é bem longo. Mas nos últimos 5 anos, a gente mal assistiu a corrida, assim, da Inglaterra, né? De fato, acompanhando ao vivo. Porque nosso sobrinho nasceu num final de semana de GP da Inglaterra. Então, desde que ele nasceu, as festinhas dele sempre querem GP. Aí, né, a gente vai lá visitar a criança. Não tem como perder ele. Dá pra perder a corrida porque dá pra poder assistir depois. Só que, assim, Ferrari poderia ter feito mais. Vai perder o GPS do Hamilton. Nossa, a gente nem comentou isso, né? Não, deixa eu fazer um comentário. Na verdade, gente, vamos ser bem sinceros. Nem se a Ferrari soubesse aonde o Hamilton tava na pista. Porque quando eles têm todos os dados, eles não sabem onde o Hamilton tá. Vamos lá. Por que agora ia saber? Não, vamos lá. Você perde o GPS do Hamilton. É um circuito fechado. Não tem muito pra onde ele ir, né? Começa por aí. Outra coisa, perdeu o GPS dele? Gente, abre o aplicativo da Fórmula 1. Você consegue saber pelo menos onde que ele tá na pista. Uma vaga ideia, né? Uma vaga ideia. Quem tá próximo, quem tá distante. O gap que ele tem. Exato. Você começa a criar alternativas. Mas passou aqui. Quanto tempo tá durando a volta? Agora você imagina o Fangio pensando nisso. Fala assim, caralho, a gente tinha nem GPS na nossa época. A gente não tinha ganhei título com a Ferrari sem GPS. Não tinha sensor nessa merda desse carro? Tinha nada, só tinha motor, pneu e o piloto. Ai, Ferrari. Cara. Não, mas esse negócio do GPS me pegou muito. Eu fiquei realmente pensando nisso. Mas nem quando vocês têm todos os dados, você sabe onde o Mas aí que tá. Essa era a hora da pessoa de marketing, pra Ferrari poder trazer dinheiro e trazer um bom GPS, ligar na Garmin e falar assim, vocês não querem patrocinar a Ferrari? Põe lá um GPS da Garmin e pronto. Cara, eu até agora eu não vi ninguém fazer uma arte daqueles GPS gigantes que tinha antigamente no painel do carro do Hamilton. Esqueleto vai pra cá. Vira pra cá. Não, sabe o que eles podiam fazer? Fazer que nem aquelas mães que colocam um balão na criança pra ver no supermercado onde tá. Coloca um balão no Hamilton. Quando o Hamilton não entrou, né, nos boxes, não jogaram aquele negocinho da Apple? É. Nossa, jogava dentro do carro, porque iPhone é o que mais tem na Inglaterra. Ele ia passar pelos iPhone e tudo, e eles iam ser notificados de onde o Hamilton... Ai, que absurdo. A Rafaela tem um negócio desse, né? Ela não tem nem iPhone. Aí, Rafaela. Ai, Rafaela, dá um destino pra isso daí. Não, e aí eles falaram... É capaz do GPS daquilo ir pro Toto Wolff. Aquilo é que ela ganha da Mercedes, né? Não é muito bom colocar, não. Mas configura né, Ferrari? E aí, né, ainda falaram, mas aquela
segunda parada do Hamilton, né, no final da corrida, foi muito cedo na volta 41, muito cedo. Engraçado que todo mundo que tava com o Hamilton parou na volta 41, mas foi pra Ferrari foi muito cedo. Não, muito cedo. Tinha que ter parado depois. E aí... Os pilotos da frente responderam ao Hamilton. Não foi cedo, ele só foi o primeiro. E a galera foi respondendo a ele. E aí, né, eles falaram, foi muito cedo porque, tipo, uma volta depois a pista estava numa condição um pouco melhor. O Hamilton ainda deu aquela voada, né, que ele decolou lá na pista, saiu cortando tudo. E aí, e na hora que eles chamaram o Hamilton, porque também, né, a comunicação da Ferrari com o Hamilton não é muito eficiente. Aí chamaram o Hamilton, aí o Visser falou, a gente nem sabia se ele ia entrar nos boxes. A gente ficou esperando pra ver se ele aparecia. Porque não ficou muito bem entendido se ele ia... Acho que o Hamilton já tá naquela. Eu não vou nem responder. Não vou. Vocês que... O Hamilton tá dando uma de roscoia. Que pra quem não sabe, o roscoia tá surdo. O Hamilton também tá nessa. Tá na mesma. Ele tá nessa, tá fingindo de surdez. Não, e o melhor é que o Hamilton, né, diz a Ferrari que perdeu o GPS dele na 10ª volta. Então aquela primeira parada também que ele fez, eles não sabiam se ele ia entrar ou não nos boxes, né? Ai, gente. Acho que falta comunicação. Quando acabar, sabe o que eles podem fazer? Pedir pro público ficar batendo palma conforme o Hamilton passa. É só seguir as palmas. Faz a ola. O público vai fazer a ola, né? No filme teve isso. Em Silverstone também. Teve. Exatamente. Não, e o melhor da Ferrari também é porque, assim, que bom que fizeram isso, né? Com o Leclerc. Porque no começo da corrida... Bateram palma pro Leclerc, pra ele parar? No começo da corrida, né, que ia ter a largada ali, a gente teve um novo revival, né, que parecia que uma parte do grid ia largar e a outra não. O Leclerc foi pros boxes e colocou o pneu médio, né? Ele, o Radiar, o Bortoleto botaram o pneu médio ali pra largada, não largaram com todo o pessoal no grid, largaram dos boxes. E, gente, a corrida do Leclerc foi um desastre também, porque eles botaram aquele pneu médio achando que, vai dar uma secadinha na pista, o pessoal vai ficar naquela coisa, né, tipo, tá tudo escuro em volta, vamos ver se chove. Aí a gente ganha umas posições... Gente, Ferrari, o que você tava pensando em fazer com esse pneu médio na pista molhada, Ferrari? O que aconteceu? O Leclerc saiu do carro tão murcho, mas tão murcho, com a corrida que a Ferrari forneceu pra ele, que olha, se o Hamilton tivesse acabado no pódio... Agora só falando em acabar no pódio, antes de finalizar o BBcast, para comentar o último item sobre o pódio do Hülkenberg, vai lembrar que o sacrifício do Bortoleto não foi em vão. Porque a Sauber não ia conseguir fazer estratégia para 2 pilotos. Não. Ela teria errado com o Hülkenberg e teria tirado ele do pódio. Não se tem um Sony na equipe. Exatamente. Ai, gente, é isso. Essa daí foi a corrida do GP da Inglaterra. Um desespero para quem torce pro Ferrari. Bom, e pra McLaren eu tô feliz pra caramba, né? Esqueci até a eliminação do Palmeiras, esqueci tudo. Né? Foi só alegria. Bom, eu ainda tenho a memória muito viva do Flamengo sendo eliminado, porque é vermelho, né? Torcer pra time que começa com R, tem preto e vermelho, minha filha, é roubada. É roubada. Não torçam. Galera que tá vindo aí, torce pra outra equipe. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Participem da nossa live, compartilhem esse podcast. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.